Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ela.com você. Hoje estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Pessoal do canal, um beijo para vocês. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Hoje vamos estar falando com vocês aqui sobre um tema que a gente vem passando esse período de quarentena, que é a fadiga, exaustão, um momento de seguir ou parar. O que eu venho dizer para vocês, essa semana nós estivemos comemorando o Dia da Família, né? Em nossas casas, em nossos lares, nós estivemos comemorando o Dia da Família. Então, quero dizer para vocês que a família, ela é o primeiro projeto que o Senhor fez, né? Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que ele fez foi fazer o homem e depois a mulher. Então, a família é o primeiro projeto que o Senhor fez na terra. Ele fez todas as coisas, mas a família foi o primeiro projeto dele, e ele diz lá em Gênesis, né? Casar, unir-se e depois multiplicai, né? Esse é o projeto do Senhor. E também venho dizer para vocês aqui hoje sobre esse momento de quarentena que nós estamos em família. Gostaria de estar falando com vocês que eu sei que deve estar sendo muito difícil para você estar vivendo assim 24 horas, né? Todo mundo junto. Porém, eu sei que é um período onde você pode estar exercitando esse modo de conviver, né? De tentar apaziguar essa situação. O que nós temos visto é muitas pessoas reclamando do cônjuge, né? Acho que há muito tempo ninguém passava mais tanto tempo com o seu cônjuge, ninguém passava mais um período desse confinado, muitos não estão saindo para trabalhar. Então, o que eu recomendo para você nesse período de quarentena é que você entenda o que Deus quer fazer na sua família. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua família é fazer com que você entenda que é com essa família que você vai conviver, porque o Senhor Jesus, ele abomina o divórcio. Então, isso não cabe dentro dos seus planos. E é por isso que você está nesse canal, senão você não estaria assistindo. A segunda coisa é que você tem maneiras e formas de articular momentos em famílias que sejam bons. Por exemplo, você pode estar fazendo um esquema do seu dia, colocando a devocional, que é a leitura da palavra, colocando o período de louvor. Você pode estar incluindo as suas crianças, selecionando louvores para as crianças. Você pode estar incluindo estudo com elas, porque a Bíblia traz conteúdo para a criança, mesmo que às vezes a gente passe por cima, né? Porque somos assim, às vezes a gente faz o que nos interessa. E muitos de nós temos os pequenos. Então, neste momento, a gente pode estar colocando as crianças nesse momento de quarentena. Você pode estar também, inclusive incluindo o seu marido, né? Muitos estão fazendo culto no lar, muitos estão fazendo período de adoração, igrejas estão transmitindo online. Então você pode estar se preparando durante o dia, estar organizando o seu dia. Isso é uma coisa pedagógica, psicopedagógica. Eu brinco muito lá na igreja em que eu congrego que Deus é extremamente pedagógico, que não é uma brincadeira, é uma verdade, porque Deus criou todas as coisas com ordem e decência. Deus não gosta de confusão. Então, uma coisa que você pode estar fazendo é você estar fazendo um esquema, fazendo realmente um gráfico, fazendo realmente uma rotina, uma escala de como vai ser o seu dia. Se você tem uma ou duas ou três crianças, conforme você tem a quantidade de crianças, você pode estar organizando as atividades para as crianças, você pode estar organizando o seu dia, atividade com o seu marido. Porque muitas das vezes, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente, como ser humano, só sabe reclamar. Ah, saiu um cachorrinho aqui. A gente, como ser humano, só sabe reclamar, mas não consegue se organizar para fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que a gente pretende, porque a gente fica no plano de pretensão. A gente fica no plano de que as coisas vão acontecer, mas a gente não se organiza, a gente não consegue fazer com que aquilo funcione. Então a gente não torna as coisas que são organizadas, pensadas em materializadas. Dentro da cabeça da gente elas funcionam, mas aqui fora elas não funcionam. E essa dica é legal porque ela vai valer tanto para você como pessoa, como na sua rotina do dia a dia, como esposa, mãe, serva, porque uma pessoa organizada, ela consegue fazer com que seu dia flua bem melhor.
Isso acontece porque você tendo a organização na sua mente, você vai conseguir fazer o passo a passo do seu dia sem ficar atropelando as coisas. Incidentes acontecem? Acontece sim, como na vida de qualquer pessoa. Mas quando você tem as coisas organizadas previamente, você tem como você remanejar um incidente no meio daquele dia muito mais rápido, sem ter que ficar desgovernado. Você tem que ficar igual barata tonta para lá e para cá. E essa é uma questão que muitas vezes dentro de casa é falada, é questionada, é cobrada pelo cônjuge, né? A questão da organização. E não é fácil você ser organizado com 2 ou 3 filhos, ser dona de casa. Nesse momento está todo mundo muito atarefado, né? As mães se tornaram mães, enfermeiras, praticamente médicas, cuidando dos seus filhos, donas de casa, esposas, tudo ao mesmo tempo, né? Professoras, porque não tem escola, não tem parque, não podemos levar as crianças ao parque. Então é um momento que nós temos que entender o que está acontecendo no mundo real e fazer a nossa escolha, fazer a nossa organização dentro de casa, faz com que esse momento que vai se estender com certeza, porque não vai ser resolvido de uma hora para outra, isso está bem claro na mídia, isso está bem claro nas escolas. Então a gente tem que entender que esse momento não vai acabar agora. Então se você não se organizou ainda, se você não tomou a decisão de dar essa pauta no seu dia, colocar todos os seus fazeres, as suas tarefas, os seus afazeres na ordem, né? A organização da sua casa, ela faz com que as coisas fluam melhor, né? Não estou dizendo para você que você tem que fazer tudo isso todo dia, corriqueiramente, como se fosse realmente algo metódico e não possa ser falho. Mas você tendo um esquema, uma pré-seleção, você tendo já um esquema de como você deve funcionar durante o dia, isso vai te ajudar muito e vai te diminuir a sua ansiedade, até para as crianças, porque as crianças também querem saber o que elas vão fazer, o que elas vão fazer depois, né? A minha filha sempre mesmo pergunta, apesar dela ser mais velha, sempre pergunta, o que a gente vai fazer depois? Então, você tem que estar com isso organizado dentro de você. Tem muita gente, muitos pais trabalhando em home office, trabalhando em casa. Então, é legal você deixar ciente para as crianças, né? A que horas você vai estar com elas, qual atividade que você vai brincar, o que você vai fazer. Se você tem espaço no quintal, é legal você ir para o quintal, você pegar, fazer atividades com elas. Porque se você está entediado, as crianças também estão, tá? Se você está triste, está chateado, já não aguenta mais, você imagina elas, né? Então, nós temos que ser sábios. Nós temos que ter sábios, ter sabedoria nesse momento, ter entendimento, discernimento do que está acontecendo e saber que isso é uma coisa que vai mais um pouco, vai mais além. Então, se você já está com essa dificuldade aí, nesse momento de quarentena, passando por um processo, às vezes está no deserto ou não, pode estar sozinho em casa ou não, só com as crianças, pode estar com o cônjuge. Veja o que dá para você fazer dentro daquilo que você tem. Não precisa procurar coisas diferentes, fora do normal. Vai para a internet, procura algo que você possa copiar, dá uma olhadinha nas brincadeiras. Tem vários sites aí aquele site Palavra Cantada para as crianças, é muito legal. Vocês podem estar vendo. E vocês podem estar vendo, estar copiando as canções, vocês podem estar tentando fazer algumas atividades com as crianças, né? Algumas plataformas escolares já estão disponíveis aí para vocês estarem copiando, né? Para estar desenvolvendo com as crianças dentro de casa. Então, eu creio que se vocês tiverem um pouquinho de direcionamento na mente de vocês, vocês vão conseguir ser produtivas, tanto para vocês, né, com o tempo de vocês, vão conseguir dar conta daquilo que vocês têm como meta durante o dia, vão conseguir fazer os afazeres com as crianças de vocês e o resultado vai ser um resultado legal. Eu creio que se vocês se proporem a fazer isso, dividir o tempo de vocês, né, durante o dia, fracionar e dividir esse tempo com as crianças, elas vão ficar também mais satisfeitas e vão deixar de, entre aspas, ficar o tempo todo questionando vocês, né? E às vezes interrompendo algumas coisas que vocês tinham programado, às vezes até algum trabalho para quem está de home office, né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês hoje, nesse período de quarentena, né? Ela.com você ajudando aí a solucionar, né, algumas coisinhas cotidianas dos lares, né? Das nossas crianças. E fazer isso, entrar na rotina de vocês, porque essa é a nossa rotina agora. O confinamento, né? A prevenção,
né? A qualidade de vida não ficar lá embaixo por causa da insatisfação, porque se a gente começar a ficar insatisfeito o tempo todo, o nosso humor vai mudar, né? O equilíbrio da nossa mente vai mudar. E o equilíbrio é uma coisa importante. Se você não estiver equilibrado mentalmente, você acaba passando um dia muito ruim. E isso vai passar essa energia ruim vai acabar passando para as crianças e elas vão ficar também o dia todo zangadas, vão ficar com a carinha triste e elas acabam percebendo que alguma coisa, né? Criança sempre percebe. A gente diz que criança é um filtro, né? Então, tenta se equilibrar, se energizar, né? Vai para a natureza. Quem tem quintal pode ir para o quintal, faça as suas tarefas e tenta colocar essa rotina em dia, a nova rotina que nós temos agora, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Perguntas deixem aí, ela conta com você.